Por que eu usei esse texto? É uma escola bíblica. O pastor Adilson nos deu a liberdade, mas eu fico muito mais feliz de ser convidado para uma escola bíblica do que para pregar a palavra. Eu sinto, pastor Jailton, que no Brasil, na Assembleia de Deus, estão aumentando os pregadores e muitas vezes diminuindo os ensinadores. A Igreja Assembleia de Deus, ela cresceu com o ensino da palavra. Então, minha base é a escola bíblica dominical, culto de ensino, escola bíblica. Então, Deus abençoe a pastora Adilson por esta iniciativa. A escola bíblica é onde forma, é onde ensina a igreja, é onde nós aprendemos. Eu lamento por aí. Eu estava observando a fala do pastor Jailton, né? Os nossos pregadores mesmo precisam serem, não vou dizer monitorado, mas se aproximar, para que nós falemos uma só língua. E pregador, ele não é artista, não é celebridade. Eu costumo dizer que a gente cresce igual o cabelo das irmãs, só para baixo. Não é verdade? Igual o rabo de cavalo, só para baixo. E tem gente crescendo demais, porque um pregador, ali no campo de Jaciara, eu pedia, pastor, não deixa eu ter que buscar algum pregador no aeroporto, porque no meu carro ele não vai querer andar mais. Tem uns que não querem andar mais. Não. Carro tão simples, né? Então, lamentavelmente. E dentro desta palavra eu tenho um tema. Se alguém quiser, eu quero falar sobre o direito de escolha e as suas consequências. Queremos honrar essa escola bíblica, trazendo esta palavra aqui com muita sensibilidade. Eu falo porque a gente pastoreia, tem um cuidado com o rebanho. Não é qualquer pessoa que a gente vai pôr para ministrar. Tem muita gente que passa, pastor, que diz vai agendar. Esses oferecidos até a gente vai deixando, né? Eu creio que a obra de Deus tem que ser feita com temor, com responsabilidade. Glória a Deus. Direito de escolha e suas consequências. Na medida que eu falar, se puder um dos irmãos, nós estaremos juntos algum versículo, ler junto, eu fico agradecido. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que para chamada, para a salvação, a chamada, ela é coletiva. Né? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqueles que crerem são escolhidos pelo Senhor para a salvação. Mas a chamada, existem chamadas específicas. E nós temos uma chamada específica para fazer algo para o Senhor. Ouvindo esta palavra, eu até vai fazer parte das minhas falas, voltar para a mesa da comunhão. Muito importante isso aí. Glória a Deus. Quando diz sobre o livre-arbítrio, livre-arbítrio não é nada mais, nada menos do que o direito de escolha. Direito de escolha. Apesar de que o Senhor nos disse assim, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o Senhor nos escolheu. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Nós ouvimos agora, se você é daquele estilo que não glorifica a Deus, escolha melhorar para o Senhor e ser um crente pentecostal para a glória do nome do Senhor. A nossa vida, o nosso ministério, ela é determinada pelas nossas escolhas. Tem um jargão por aí que eu ouço, e eu sou contra, não sou a favor, pastor Deus. Quem tem promessa não morre, morre sim, senhor. Né, pastor? Quem tem promessa não morre, morre sim, senhor. É só sair debaixo das mãos do Senhor, ele morre. Quantas pessoas que tinham uma linda chamada, mas por causa das suas escolhas, morreram desviados, morreram fora da vontade de Deus, por causa das suas escolhas. As nossas escolhas vai definir o nosso destino, vai definir o nosso, não vou falar sucesso, porque essa palavra eu não gosto de falar sucesso. Alguém disse que eu tenho que ser um obreiro de sucesso, eu preferi ser um obreiro de valor.
Sucesso para mim é para artista, celebridade. Eu prefiro ser um obreiro de valor. E para mim ser obreiro de valor, um crente de valor, eu preciso analisar bem as minhas escolhas. Se as minhas escolhas estão pautadas na palavra de Deus. Tem hora que tem escolha difícil de fazer, irmãos. Tem umas escolhas difíceis. Mas quando a gente vai andando na rodovia, sempre encontra com a placa, dizendo assim, na dúvida, não ultrapasse. Toda escolha feita com dúvida não vai dar certo. Nós temos que ter convicção das nossas escolhas, e a nossa escolha está pautada em Romanos 12, capítulo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa escolha tem que estar baseada nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem escolhas, irmão, que nos dará tempo para reparar ou voltar atrás. Existe escolha que vai trazer danos irreparáveis. Escolhas que vão nos trazer danos que não vamos conseguir nunca mais reaver os prejuízos que tomamos por causa de uma determinada escolha. E eu selecionei aqui na Bíblia algumas personagens, alguns homens que fizeram as suas escolhas. Deus permite sim ou não fazer as escolhas? Sim ou não? Sim. Deus nunca vai intervir nas minhas escolhas. O Senhor fala conosco à noite, fala em sonho, usa alguém, mas Ele nunca vai. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Jonas tinha uma ordem para ir pregar em Nínive, porém ele escolheu ir para Tarso. É a escolha, e Deus não impediu isso. Só que eu tenho que estar ciente de uma coisa. Eu tenho toda a liberdade para plantar o que eu quiser, mas eu tenho a obrigação de colher tudo quanto há de vir desta plantação minha. A Bíblia diz que a igreja é um edifício e olhe cada um como edifica. Eu estou vendo pessoas, pastores, fazendo o que ele acha que deve ser feito, edificando, é porque eu sou assim, eu que mando, eu sou o pastor e aqui tem do meu jeito. A obra do Senhor, o arquiteto é Ele. Ele que é o engenheiro da obra. Nós não somos insubstituíveis. O dono da obra é o Senhor. E tem que ser feito. E Ele disse assim, olha como cada um edifica esta obra. Porque nós vamos ter uma prestação de conta. O Senhor vai requerer de nós, assim como Ele requereu da passagem dos talentos. E eu glorifico a Deus por isso. E eu preciso falar aqui de alguns homens na Bíblia, alguns personagens bíblicos que fizeram escolhas. Alguns fizeram boas escolhas, outras fizeram péssimas escolhas. Vamos começar pela escolha de Ló. Veja só, a Bíblia diz que Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus. E Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece, só que ele faz uma coisa, ele também faz uma escolha. O Senhor diz para sair do meio da sua família, ele leva seu pai Terá. A Bíblia diz que Terá morreu em Harã. E ele levou Sara e saiu consigo o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que eles seguem fazendo a vontade de Deus, e eles levaram consigo o seu gado. E a Bíblia diz que o gado de Abraão aumentou, o gado de Ló também aumentou. Ló tinha seus pastores e Abraão também tinha seus pastores. E a Bíblia diz que os pastores de Ló começam agora a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão, vendo aquilo, diz, olha, nós somos irmãos. Não pode acontecer isso, somos irmãos, para que nossos pastores brigarem? Vamos fazer o seguinte, se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Aqui que entra a escolha de Ló. Pastor José, sobrinho, que era presidente de Jaciara, hoje presidente em Rondonópolis,
um dos vice-presidentes da Comademate. Eu estando em Jaciara, ele disse, eu ainda estava lá dirigindo o setor, e ele disse, pastor Ronaldo, eu preciso fazer uma mudança, eu tenho 2 setores, e você pode escolher um. Eu falei, longe de mim. Aonde o senhor quer que eu vou? Ele, para tal lugar. Então é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Porque a responsabilidade está nele. E Ló, ser questionado, quando Abraão disse, se for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olha para as campinas do Jordão. Muito verde, bem regado, e ele disse que é para cá que eu vou. Abraão, tudo bem. Se, irmão, certo era que Ló teria que dar o direito de escolha para Abraão, respeitar a sua idade, respeitar o seu ministério, respeitar a sua chamada, mas é uma coisa que estamos vendo hoje, que não está acontecendo. As pessoas nem querem chamar o pastor mais, chama de você. Eu chamo o juiz de Senhor, eu chamo meu pai de Senhor, e eu vou chamar meu pastor de você. Então a hierarquia hoje, irmão, está virando tem pessoa banalizando, mas eu quero dizer uma coisa, que existe diferença de pastores para pastor. O pastor que me separou, quando eu estou na igreja, se ele chega lá, eu entrego para ele a direção do trabalho, ele é meu pastor. E Ló olha para as campinas do Jordão, acha muito bonito. É aqui que entra o problema. Que a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Todas as vezes que andamos por vista, irmão, nós tomamos prejuízo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Se você continuar andando por fé, Deus vai te abençoar. O pastor Adilson conheceu o saudoso irmão Oriano, um dos desbravadores ali em Jaciara. O Senhor mandou que ele fosse para o Paraná. Ele largou tudo, vendeu o sítio e foi. Chegou lá, irmãos, foi trabalhar na fazenda. E lá começou a passar necessidade. Acabou a comida, trabalhando ali, a dificuldade, mas ele começou a dirigir uns cultos ali. E ele reclamou para o Senhor, mas Senhor, o Senhor me tirou de lá de Jaciara e vim para cá, estou passando a necessidade, não tem mais meu sítio, não tem nada. E o Senhor, fica aonde eu te coloquei. E ele começou a dirigir uns cultos e as almas foi se entregando ao Senhor. Resumindo, hoje tem pastores presidentes de convenção, pastores de setores, obreiros, presbíteros que saiu lá daquela congregação na fazenda. Então o Senhor não nos manda para um lugar para ser servido, o Senhor nos manda para servir. O Senhor dá o obreiro para a igreja e não a igreja para o obreiro. Porque assim, irmão, nossas escolhas só está bem se estiver bem para mim. Você convida um pregador, ele quer saber quanto que entra lá. Quantas pessoas que tem lá. Quantas pessoas tem na igreja. Irmãos, não importa, a igreja do Senhor é única. Não importa se a igreja tem 20 membros, tem 100 membros, tem 1000 membros. Ela é a igreja do Senhor. Eu não posso escolher nada por vista. Olha só os prejuízos de Ló. Aparentemente uma cidade bonita, tinha conforto, levou para lá sua família e as coisas começaram a acontecer. A prostituição. E o clamor de Ló chegou até a Deus, de forma que aquela cidade Deus intentou destruir, e ela não tinha 10 justos sequer, senão Deus não teria destruído. Foi necessário Abraão, o anjo do Senhor, pegar na mão de Ló, sua esposa e suas filhas, e arrastar, teve que arrastar, irmão. A única pessoa que saiu de bom grado foi Ló. Sua esposa, suas filhas são arrastadas. Chega lá na saída, a sua esposa ainda olha para trás e vira uma estátua de sal. Tem muitas pessoas que viraram estátua de sal, porque escolheu mal. Estátua de sal fala daquela pessoa que não se move mais. É um crente, um obreiro,
que vive do passado. Antes eu pregava, antes eu cantava, eu evangelizava, eu profetizava. Meu irmão, Deus quer que eu seja o que eu fui ontem, eu seja hoje, sempre melhorando. Deus tem saudade daquele glória a Deus, da sua lágrima. Deus tem saudade do tempo que a igreja, aleluia, precisava trazer lenço, porque chorava nos bancos da igreja. E hoje viremos saudosistas. Quantas pessoas que viraram essa estátua de sal, por causa da sua escolha. Quando o pastor disse assim, meu filho não vai. Não, pastor, eu vou lá porque ele está correndo dinheiro. Agora, olha só. A gente numa cidade que o dinheiro parado, você não pega, você vai para uma cidade que o dinheiro está correndo, fica pior. Aí eu vou porque lá está assim, lá está tendo diamante, lá está tendo, o pastor às vezes, meu filho não vai. E ele vai assim mesmo. Quantos que viraram estátua de sal? Quantos que estão estagnados? Quantos que estão parados na fé? Quantos obreiros, irmão, pastores, que daria tudo para voltar, pelo menos a ser diácono naquela porta ali, para glorificar o nome do Senhor. No entanto, não podem mais, por causa das suas escolhas erradas. Às vezes está no meio de uma cidade, no meio de situações como aquela ali, que Ló estava, e vivendo tranquilamente, irmãos. E a cidade num alto índice de prostituição. Mas a família de Ló estava bem, se sentindo bem, sua mulher se sentindo bem, tanto é que ela olha para trás por causa das coisas que ficaram. E ela vira agora a estátua de sal. Essa foi uma das piores escolhas que eu vi na Bíblia. Ló não analisou isso quando escolhe ir para Sodoma e Gomorra. Porque ele olha para as campinas do Jordão, ali tem pasto. Nem tudo que é certo, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá errado está errado. Tem hora que parece que a gente está na contramão, irmãos. Tem hora que parece que está na contramão assim, e você, meu Deus, será que está errado? Mas o Senhor quer que você passe por aqui, é esse caminho que Ele quer que você passe. Não está errado, irmão. Se você tem convicção, pode ir dando glória ao nome do Senhor, mas não saia debaixo das potentes mãos de Deus. A escolha de Ló. Grandes prejuízos. E não fez só isso, irmão, o prejuízo não parou aí. O incesto. As suas filhas embriagaram ele, cometeram incesto. E o incesto é abominável aos olhos do Senhor. Tudo isso aconteceu por causa de uma má escolha. Se Ló, ele escolhe ir para o deserto, aonde Abraão foi, uma terra que não era tão promissora, ele teria abençoado, irmão, porque a bênção de Deus é que me acompanha. O que nós vemos hoje é pessoas acompanhando bênção. Ah, tem um profeta lá, vou lá para ele falar comigo. Vou atrás de quem revela. Vou atrás de quem faz isso, irmãos. Creia numa coisa, a bênção de Deus é que vai te abençoar. Se você for lá para o deserto, tenha certeza que Deus vai fazer brotar água. Deus vai te abençoar. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Não precisa eu ir atrás de profeta. Não precisa eu ir atrás de quem revela. Não precisa procurar o lugar porque está a notícia que lá está isso, está aquilo outro. Não, irmãos. Pode ficar aqui em Caçu que Deus vai te abençoar aqui onde você está. Devemos andar por fé e não por vista, pois as perdas foram irreparáveis. Vamos passar para outra personagem. A escolha de Davi. Qual foi a escolha de Davi? Teve várias escolhas, mas uma das escolhas que trouxe prejuízo para ele. A Bíblia diz que era tempo que os reis iam para a batalha. Tempo que os reis iam para a batalha, Davi estava na onde? Quem lembra? Quem lembra? Davi estava na onde? No terraço passeando. Sendo que era tempo que os reis iam para a batalha.
Davi estava passeando. Irmão, é um perigo quando a pessoa está passeando, quando é para estar fazendo algo para o Senhor. É um perigo eu estar passeando, quando o momento é para mim estar adorando a Deus. E Davi estava passeando no terraço. A Bíblia diz que ele estava bem passeando ali no terraço. De repente ele olha, Batseba estava tomando banho ali, com certeza também num lugar inadequado. Porque quem vai ficar tomando banho para alguém ver? Então os dois estavam no lugar errado, na hora errada. Davi era para estar na batalha, estava passeando no terraço, e Batseba estava tomando banho fora da sua casa. Porque Davi daqui do terraço ele viu Batseba tomando banho. E a Bíblia diz, irmão, que ele manda chamar. E os irmãos já conhecem o fim da história. Olha só, por causa de um rei que estava a sua escolha de ficar em casa. Irmão, tem hora que a gente está tão cansado, tem hora que você está enfermo, que você escolheria ficar em casa, não é verdade, irmão? A gente está cansado do labor, você escolheria, eu preferiria ficar em casa. Friozinho, tomando um chocolate quente, fazer uma sopa e comer ali com a família, ou deitar numa rede. A escolha era essa, mas eu escolho estar na presença de Deus. Sabe por que Deus vai te abençoar? Porque você escolheu estar aqui nesta noite, irmãos. Ou você não tem o que fazer? Lógico que tem. Mas você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui. É a razão de Deus nos abençoar. Davi então engravida Batseba. Os irmãos conhecem a história. Ele põe Urias, que era esposo de Batseba, no lugar que os soldados eram mais valentes, e ele morre. E a cobrança de Deus para Davi não foi não só pelo adultério que ele cometeu, mas foi também porque ele matou Urias. Sabe qual a consequência que Davi sofreu? A criança morreu e o Senhor disse, nunca mais a espada vai sair da sua casa. Davi não construiu o templo porque a sua mão estava manchada de sangue. Irmão, não era manchado de sangue porque ele foi lá e trouxe 200 prepulsos de filisteus. A sua mão não estava manchada de sangue porque ele venceu várias batalhas. A sua mão estava manchada de sangue, uma das causas foi matar Urias. Foi uma consequência de uma escolha, porque eu escolhi ficar em casa, porque eu escolhi descansar, porque eu escolhi deixar muitas vezes uma santa ceia, um culto, para estar em outro ambiente. E muitas vezes a gente é poupado, o Senhor dá-nos livramento, irmão, porque estamos aqui na presença de Deus. A presença de Deus é tão importante que Moisés disse assim, Senhor, não nos faça subir daqui, se a sua presença não for conosco, aleluia. Escolha errada, irmãos. Escolha de ficar quando era para ir. E muitas vezes também eu posso errar e escolher ir quando era para ficar. O que eu tenho que entender é quando é para ir e quando é para ficar. Mas o crente que tem comunhão com o Senhor, ele sabe quando que é para ir, ele sabe quando que é para ficar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro personagem na Bíblia que fez uma péssima escolha chama-se Elimeleque. Quem lembra quem é Elimeleque? O esposo de Noemi. A Bíblia diz que Judá, irmãos, Belém de Judá passou uma crise, uma seca. E acabou-se o pão. Os irmãos sabem o que significa Belém? Belém quer dizer casa de pão. Agora me responda uma coisa. Casa de pão é uma padaria, né?
E se acabar o pão na padaria, onde é que vai ter pão? Acabou o pão em Belém, onde é que vai ter pão, irmãos? Irmão, passe prova na presença de Deus. Se Deus está te provando, aleluia, você está firme, então suporta, irmão. Se você sair é pior. Quantas vezes a gente ouve assim, quando eu não era crente, não tinha isso. Lembra os egípcios, lá nós tinha panela de carne, lá tinha pepino, lá tinha isso, só não tinha uma coisa, que você tem mesmo com a sua despensa vazia, a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando você está ali, às vezes a irmã lavando a louça, limpando a casa e começa a cantar, e as lágrimas começam a correr, e o nome do Senhor é glorificado, já vem logo línguas estranhas, na despensa não tem nada, no bolso não tem nada, mas a presença de Deus é real, aleluia. E Elimeleque prefere deixar a casa de pão, dizendo: vamos para Moabe. Vocês não estão entendendo, irmão. Eu saí da onde se adora a Deus e vou morar aonde adora-se Quemosh, que era adorado com crianças, que era sacrificado e lançado no fogo. É para lá que Elimeleque vai. E a Bíblia diz que ele vai, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. A Bíblia diz que morreu Elimeleque. Começa o resultado da escolha. Ele morreu. Quilion e Malom se casou. Um casa com Ruth, outro casa com Orfa ou Orbá. De repente morre Malom e morre Quilion. Olha as escolhas. Escolheu ir para onde? Para Moabe. Deixou a sua terra na hora de crise. É como um companheiro deixar o seu companheiro na hora que ele está afogando. Na hora mais difícil, deixar a sua casa. E Elimeleque faz isso no momento de crise, irmão, momento de crise. Nós temos que dobrar o joelho no chão, porque Deus vai mandar pão para nós. Em momento de crise não é momento de sair, mudar de lugar. Momento de crise é momento de nós glorificar a Deus, adorar a Deus, dobrar o joelho e confiar que Deus vai mandar a provisão para a sua casa. Sai então Malom, morre Malom e Quilion. E volta Noemi com as suas duas noras. Uma no meio do caminho, retornou e vê ela com Ruth. De repente vem chegando Noemi com Ruth. E alguém falava: essa não é Noemi? Ela disse: não me chamo Noemi, eu chamo Mara. Me chame de Mara, porque eu só tenho amargura. Irmão, tem uma coisa: você sai da casa de pão e vai para Moab, vai voltar amargurado, vai perder, vai tomar prejuízo, mas fique em Belém, que uma hora vai cair a chuva sobre a terra, uma hora dessa o Senhor resolve abençoar, e as coisas vão acontecer, mas não saia de Belém, porque vai voltar amargurado. Você já viu alguém voltar para a igreja com semblante alegre? Não volta. Volta acabado. Volta nas drogas. Volta na prostituição. Volta no adultério. Volta quebrado. Volta sem nada. Mas o importante é voltar. Uma escolha boa que ela fez foi voltar para Belém. Mas a escolha de ir para lá foi uma má escolha. Por isso que eu disse aqui, irmãos, eu não tenho problema. Eu posso plantar o tanto que eu quiser plantar. Mas na hora de colher, eu tenho que colher caladinho. Eu tenho que colher. Porque a Bíblia disse assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Aleluia. A gente planta uma sementinha de milho, nasce uma espiga com 13 a 14 carreiras. Quanto, pastor? 613, uma semente. E uma semente. Olha lá que não der duas espigas, né, pastor? E nós temos que colher. Aí a pessoa fala: o que eu fiz para estar pagando? O que você fez? O que eu fiz?
Saiu fora da presença de Deus na hora da crise, saiu de Belém, da casa de pão, foi para Moabe, mas ainda há tempo de voltar, mesmo que sofreu perdas irreparáveis lá, mas ainda dá tempo de voltar para a casa de pão, porque ela ficou sabendo que Belém foi visitada por Deus. E é visitada, irmão. Deus não abandona a sua igreja. Isaías disse: pode uma mãe que amamentou um filho se esquecer dele? Ainda que essa se esqueça, Deus não esquecerá de ti. Então a igreja do Senhor é abençoada. Pode passar uma provação, mas a bênção virá para a glória de Deus. Mortes e amargura. A escolha de Elimeleque. Sofreu mortes e amargura. Perdeu a vida, perdeu os filhos. Filhos tão promissores, irmãos. Filhos que poderiam estar em Belém, trabalhando nos seus campos, fazendo a obra de Deus, mas morreram em Moabe, por causa da escolha de um pai de família, uma escolha do cabeça da casa. Quantas mulheres sofrendo, quantos filhos sofrendo porque o pai, ele escolhe vender sem conversar com a esposa, escolhe comprar, ele faz tantas escolhas, porque na hora de fazer a escolha ele faz sozinho, mas na hora que o prejuízo vem, ele, vamos reunir a família para ver o que vai fazer. Quem pode dar um glória a Deus? E eu preciso ser rápido aqui, irmãos. Vamos falar de mais alguém, mas eu quero que alguém leia isso aqui para mim. Quem puder ler com o microfone na mão, Lucas 15, versículo 11. Quem pode ler? Isso, irmão Pedro Ferraz. Lucas 15, versículo 11. Leia para mim, meu irmão. Glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Viu só? Deus abençoa. Olha uma escolha errada. O jovem tinha tudo na sua casa. Irmãos, tem hora que nós temos tudo e não conhecemos o que temos. E ele diz: pai, me dá minha parte da fazenda. Me dá minha parte aí que eu vou sair. Sem se preocupar com a sua mãe, com irmãos, com ninguém, falou: eu vou sair. E o pai prontamente, aqui também, reconheceu o livre-arbítrio. Tudo bem, está aqui sua parte. Porque filho de crente se desvia mesmo. Agora o importante é ele saber onde é que tem pão. Ele lembrar que na casa do pai tem pão. Meu filho se desviou, mas hoje já está cooperando, pastor, na igreja, dando glória ao nome do Senhor. Já esteve fora, mas hoje está dando glória ao nome do Senhor. Minha filha também reconciliou, vai entrar em comunhão para a glória de Deus. Então, irmãos, o filho pródigo falou: dá a parte do que é meu? E o pai vendeu e deu. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro com seus amigos, ó. Amigo da onça. Amigo que só está com você quando você tem dinheiro. E a Bíblia diz que ele foi bebida, mulheres. Ele gastou, o filho pródigo quer dizer filho esbanjador. A palavra pródigo quer dizer esbanjador. E a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente com seus amigos. Um dia, a Bíblia diz que houve uma crise na terra onde ele estava. E o filho pródigo bate a mão no bolso. E não tinha mais nenhuma moeda. Tinha nada. Aí os seus amigos ó. Cadê os amigos, hein? Sabe quem é seu amigo, jovem? É seu pai, sua mãe que te aconselha. Sabe quem é seu amigo? É seu pastor, aquele que às vezes você fala que ele é enjoado, que ele pega no pé, mas é esse que quer ver seu bem, quer ver você com os pés trilhando na presença de Deus. O seu pai, sua mãe. Você quer ver
Um casamento de uma moça não dá certo é quando chega em casa e a mãe não gosta. A mãe não gostou, não vai, viu? Um moço levou 4 moças na casa da mãe. Fala, mãe, uma dessas é minha namorada. Vou casar com ela. No final da tarde eu quero que a senhora fale qual que é ela. E aí no final da tarde ele perguntou, mãe, essas 4 teve aqui o dia todo, qual que é minha namorada? Aí ela falou assim, essa aqui. Mas por que a senhora sabe? Porque foi a única que eu não gostei. É desse jeito. Se a sua mãe disser assim, não vai, não vai, minha filha. Jovem, seu pai falar não vai, porque o filho pródigo, quando acabou o dinheiro, os amigos, ó, foi embora. Acabou-se os amigos. Me empresta R$1. Ninguém emprestou. Sabe que... Aí ele foi trabalhar. Sabe qual é o emprego que ele arrumou? Cuidar de porco. Olha a escolha dele. Dá metade do que é meu, que eu vou por aí. Gastou tudo, depois ele foi cuidar de porco. Segundo a Bíblia, Jesus que estava contando, ele era judeu. E para o judeu, cuidar de porco. Judeu não comia carne de porco. E para cuidar de porco, então, era o serviço mais humilhante. A Bíblia diz que ele sentia vontade de comer daquelas alfarrobas, daquelas bolotas. Aí ele fez a segunda escolha. Primeiro ele escolheu gastar o seu dinheiro, tudo. Aí ele disse, levantar-me-ei. Aí ele pensou assim, lá na casa de meu pai, quantos trabalhadores, tem comida, tem abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aí uma escolha, irmão. Tomou prejuízo, tomou, caiu, mas o justo pode cair 7 vezes, o Senhor o levantará. Aleluia, se tem alguém aqui afastado da igreja, se levante, coloque de pé, e saiba que na casa de Deus, na casa do Pai, ainda tem pão, ainda tem palavra, ainda tem profecia, ainda tem renovo, ainda tem alegria. Na casa do Pai ainda tem. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Essa foi a boa escolha dele. Mas a péssima escolha, veja só, um filho que ele tinha, ou seja, ele não tinha, achava que tinha, não é verdade? O outro irmão dele tinha, não sabia que tinha. Porque quando o pai recebe o seu filho, ele diz, olha, eu estou aqui, o senhor nunca me deu nem um cabrito para matar. Agora esse moço aí estava lá, gastou tudo, agora o senhor vai fazer uma festa? Eu vou fazer, porque seu irmão estava perdido e agora retornou, aleluia. Oh, escolha maravilhosa. Se tem alguém aqui que não é crente, que está afastado, faça essa escolha nesta noite, antes do arrebatamento da igreja. A escolha do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que me chama a atenção nessa escolha, irmão? Que a escolha dele foi de usar aquilo que era dele por direito. Uma escolha de usufruir do que era seu. Irmão, nem tudo que é meu eu posso usar de uma forma dissoluta. Nem tudo que é meu posso usar de uma forma que desagrade a Deus. O Senhor deu para ele, era administrador, nós somos mordomo daquilo que o Senhor nos dá. Tem negócio de bater no peito, foi eu que comprei aqui é meu suor. Deus dá e Deus toma. Deus dá vida e Deus abate. Deus humilha e Deus exalta. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então tudo é do Senhor e ponto final. Eu não tenho nada, nós não temos nada. Mas ele foi lá e gastou tudo e o pai entregou. Livre-arbítrio. Respeitou o direito de escolha. Está aqui, meu filho, vai lá. E às vezes alguém fala, lá o pastor, o filho dele está desviado. Ele não é pastor? Mas desvia. Mas o importante é, como eu disse aqui, é ele saber que lá na casa do pai, quando a água der aqui, ó, né? Uma hora a água vai dar aqui, ó. Aí ele tem que nadar. Ele lembra, lá na casa do meu pai tem pão, tem palavra, tem calor, tem carinho, tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus. Lá na casa do meu pai tem aquilo que eu preciso. Então, jovem, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Hoje
tem muitos pais que é um tanto faz para quem ele tanto fez. Eu fico triste. A minha esposa é concursada lá em Dom Aquino, está licenciada. E ela trabalhava num abrigo. Quantas pessoas que têm filho, mas está lá porque o filho não quer gastar tempo com o pai, não quer trocar uma fralda, não quer cuidar. Não faça essa escolha. Cuide de quem cuidou de nós. Glória a Deus. A escolha do filho pródigo foi de gastar tudo. Mas ainda bem, aleluia, que temos um pai que está de braços abertos, esperando quem quer que seja, tomar a iniciativa de se levantar e voltar para a casa do pai. E para encerrar aqui, irmãos, eu resumi. Eu vou falar sobre a última escolha, as personagens que fizeram uma boa escolha e a outra não foi tão boa assim. A escolha de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus passou na aldeia que morava Marta e Maria e recolheu com seus discípulos e sentou ali ensinando a palavra. E a Bíblia diz que Maria sentou ao pé do mestre e ouvia a palavra. A Bíblia diz que Marta cuidava dos afazeres. Veja só, a Bíblia diz que Marta chega em Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor não está importando que eu sirva só? Manda ela me ajudar. E Jesus disse assim: Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas. Uma só é necessário. E Maria escolheu a melhor. Ele falou que Marta estava errada? Hein? Ele falou que Marta estava errada? Não. Só que Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, muitas vezes, pastor Adilson, na direção da igreja tem hora que a gente põe o pé no freio, que a gente começa a fadigar com tanta coisa. E eu falei para a igreja: irmãos, nós estamos envolvendo, é cantina para isso, é pamonhada, é pizza, é pastelada, isso vai nos afadigar, e às vezes o espaço da evangelização está desaparecendo, porque as irmãs querem trabalhar o ano todo, para fazer a festa, o final do ano, aí o pregador vem e dá oferta, e vai ficando nisso, irmão, vai afadigando a gente, nós estamos fadigados com muitas coisas. Isso vai afadigando, mas a escolha de Maria falou: eu não sei que dia que Jesus vai passar aqui, eu vou sentar, eu vou ouvir a palavra, porque a melhor escolha que alguém pode fazer é sentar nos pés do mestre e ouvir a palavra de Deus. Nós tínhamos todo o direito de escolher ficar em casa, pastor Adilson. Friozinho, vou tomar um chocolate, né? Chimarrão. Está friozinho? Mas nós escolhemos estar aqui nessa escola bíblica. Glória a Deus. Talvez alguém está afadigado com tanta coisa, correndo atrás de bens materiais. Meu irmão, eu me conscientizo de uma coisa, que o Senhor Jesus está pertinho para voltar. Vai ficar tudo aí. Então eu vou aproveitar a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, andar pela palavra, dormir pela palavra, porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas. Se nós não tomar cuidado, irmão, as coisas vão sufocando a gente. Quem ganha 1.000 quer ganhar 2.000. Ele ganha 2.000, quer ganhar 3.000. Ele ganha 3, ele quer ganhar 5 e vai afadigando. Aquele crente. Aconteceu numa cidade, não vou falar na onde. O irmão muito pobrezinho. Tinha uma escadinha de filho assim. Sem condição, irmãos. Os crianças vinham até descalços para a igreja. E o pastor da igreja falou: irmão, ajudava ele com a cesta básica. Falou: vou te ajudar. Eu vou dar um dinheiro. Você sabe fazer sabão? Sei. Você vai fazer sabão e vai vender. É, pastor? Não, eu vou te dar a primeira receita. E ele fez o sabão e vendeu. Aí ele começou a fazer sabão para vender. Daqui um dia os menininhos já estavam de chinela havaiana na igreja. Roupinha, né? No meu tempo, comprava assim quando era criança, andava igual a galinha Angola, se
Se o pano fosse igual, né? Aquele paninho de bolinha, aquele monte, parecia uma galinha angola, aquele monte de menino com a roupinha só. E esse irmão começou a vender sabão. E foi melhorando, foi vendendo. Daqui a pouco os meninos estavam tudo de roupinha nova. Aquele irmão que vinha todo dia na igreja começou a vir só no domingo. Daqui um pouco, o irmão vinha só na Santa Ceia. E ele já tinha caminhão para entregar. Ele já tinha tudo. Isso quem contou para mim foi o saudoso pastor Jonas Rodrigues. O senhor conheceu. Um dia ele está no culto e alguém mandou recado que a firma dele, o barracão dele, pegou fogo. Queimou o caminhão, queimou os mar, queimou tudo. E aí? Afadigado com muitas coisas. Não está errado trabalhar, irmãos, temos que trabalhar, mas na hora de adorar ao Senhor, eu vou fazer como Maria, eu vou sentar, espera aí um pouquinho que eu vou sentar, agora eu vou ouvir a palavra, porque a hora é dele, eu vou sentar aqui e ouvir, essa é minha escolha. Foram duas escolhas aqui, que uma foi boa, a outra não foi errado, Marta escolher trabalhar. Mas só que Jesus falou, esta parte que Maria escolheu, não lhe será tirada. Sabe por quê? Passarão terra, céu, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus disse assim, irmãos, em João 17, versículo 17, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem ouve a palavra é santificado. Quem ouve a palavra é um crente forte. Quem crente a palavra, quem ouve a palavra, irmão, é um crente abençoado, um crente que na hora do vendaval, ele está pronto para enfrentar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu quero encerrar por aqui, com esta humilde contribuição nessa escola bíblica, trazendo para nós, irmãos, esta palavra, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Consulte a Deus. Ore ao Senhor para ir. Ore ao Senhor para voltar. Consulte o pastor. Hoje estamos vivendo em dias, irmão, que obreiro, às vezes ele liga lá não sei de onde, pastor, eu estou aqui em tal lugar. O pastor não está nem sabendo onde que ele está. Pastor da igreja. Um irmão congregou comigo, ele tinha um sítio. O sítio tinha um rio, um córrego, tinha uma cacimba e tinha perto de um pé de angico, tinha uma mina d'água. Então tinha água, um sítio muito bom. E ele falava, pastor, vou vender o sítio. E eu dizia, meu irmão, não venda, fica aí. Passava um dia, pastor, vou vender o sítio. Meu irmão, não venda, irmão. Diz que quem compra terra não erra, né? Mas quem vende, ele perde. Passado uns dias, ele chegou, pastor, vendi o sítio, o que você acha? Eu não acho nada. Já vendeu? Um sítio muito bom, de 10 alqueires, todo banhado. Hoje ele mora de favor, viu, irmão? Não tem uma casa para morar. Às vezes fala assim, alguém disse para mim, pastor, quer mandar na minha vida. Não é isso. O pastor está orando, aconselhando para que você seja abençoado. Para que te vai bem, essa é a função de pastorear, é ver o irmão e orientá-lo, e orar por ele, mas a pessoa, o pastor quer mandar na minha vida, eu faço o que eu quiser, tudo bem, mas quando quebra o nariz, onde é que ele vem, pastor? Onde é que ele vem? Ele vem no pastor. Ele desobedece, quebra o nariz, na hora que o trem dá errado lá, ele não lembra de outro, e outro, é só fora de hora também, é de meia-noite para lá. Né? Então, cuidado com as suas escolhas. Glória a Deus. Quer escolher alguma coisa? Procure o anjo da igreja, converse com ele. Procure o pastor, ore a Deus, peça orientação de Deus, porque Deus vai te abençoar. Porque se o pastor fala, meu filho, vai. Aí está em nós, né?
Deus vai abençoar. Eu já assumi, já fui para o lugar que eu não queria ir com sinceridade, mas eu fui na obediência e Deus me abençoou, Deus salvou, batizou com o Espírito Santo, curou enfermos e o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Adilson. Deus abençoe o pastor Jailton. Prazer em conhecer o senhor, viu? Deus abençoe. E estamos ali, irmão, em Ponte Branca, fazendo a obra do Senhor. Os irmãos querendo ir ali, as portas estão abertas, tá? Sempre vai ter um cafezinho mineiro na mesa ali para receber os irmãos, tá? Deus abençoe.